Oi, gente! Tudo bem com vocês? Não é uma miragem. Sim, hoje finalmente vou começar a ler Rilla de Ingleside. Eu sei, eu demorei muito para fazer essa leitura. Eu me enrolei demais, mas hoje, dia 3 de novembro, às 10h35, vou começar a ler Rilla de Ingleside e vou compartilhar toda a minha leitura aqui com vocês. Por que eu me enrolei tanto para fazer essa leitura? Bom, porque é o último livro. Tem alguns outros livros que a autora publicou depois desse, mas eles são livros de crônicas, de poemas, que tratam principalmente de outros personagens que não são da família Blythe. Então é meio que assim um extra, né? Um plus assim para os fãs. Eu ainda não sei se eu vou fazer a leitura desses livros. Eu já tenho eles no Kindle. Não comprei a versão física, tenho só no Kindle, porque eu realmente não sei se eu vou fazer essa leitura. Então, esse aqui é o último livro da série, né? Porque é o último romance que nós temos aqui dessa família. E como o nome do livro já diz, a personagem principal é a Rilla, a filha mais nova da Anne. Eu já recebi muitos comentários, muitas mensagens dizendo que esse é o melhor livro da série, que é incrível, que acontecem coisas muito interessantes, que se passa numa época muito interessante. Então, eu tô com as expectativas bem altas, né? Eu não sei como que vai ser essa leitura, mas eu espero que ela seja incrível. Quando eu terminar esse livro, acabou. Eu não sei como é que eu vou me sentir sobre isso. Enfim, espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vlog de leitura. E se tu gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o teu like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito mesmo. Bora começar essa leitura! Chegou o momento da gente conversar sobre esse livro e eu tô na página 84. Tô bem aqui no início de um novo capítulo e é impressionante a quantidade de coisas que já aconteceram que são bem marcantes assim para a história. Eu inclusive fiz muitas marcações aqui com as flags só nessa pouca quantidade de página, né? Eu marquei muita coisa porque realmente é um livro que, nossa, tem muitas coisas que chamam atenção, que são muito interessantes e eu vou tentar falar aqui agora para vocês, tentar me organizar nos pensamentos, né, para conseguir passar para vocês o que eu tô achando do livro até agora. O livro começou nos situando assim do cenário atual, né, porque desde o último livro o tempo passou bastante e os filhos da Anne já estão bem mais velhos do que o último contato que a gente teve com eles em O Vale do Arco-Íris. A filha mais nova da Anne tem 15 anos, que é a Rilla, então para vocês terem uma noção do quanto que o tempo passou, né? E é tão estranho que eles não são mais crianças, né? E aí a gente vai se situando de como estão as coisas dos namoricos, da personalidade de cada um, o que eles estão fazendo, quem está estudando, quem está trabalhando, e não só dos filhos, mas também da cidade, dos vizinhos, aquele pessoal todo que a gente já conhece. E a Anne, a Susan, elas estão bem mais velhas também. Então tem todo um ritmo assim diferente, e um ritmo bem legal, na verdade. É tão diferente, né, ver eles assim mais velhos. Depois que o livro, a autora, né, depois que a autora dá essa recapitulação, dá essa contextualização pra gente de como estão as coisas, aí sim eu acho que a história começou a girar, né? Começou a acontecer as coisas. O que mais se destacou assim no início do livro é a Rilla e como que ela se sente com 15 anos. Ela se sente que
não é mais uma criança, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda não enxergam ela como uma mulher adulta, né? Então ela quer frequentar festas, ela quer participar dos eventos, ela quer ser incluída nas conversas, nas coisas que estão acontecendo, mas o pessoal ainda não coloca ela muito nessas situações, sabe? Ela não é muito incluída ainda. E isso revolta bastante ela. Os pensamentos dela são bem compartilhados com a gente, então a gente vê que ela é bem aquela adolescente mesmo, que tá perdida entre a adolescência e a fase adulta e quer ser vista, quer ser incluída nas coisas. Ela tem vários daqueles pensamentos assim de... ai, sabe, bem dramática, enfim, aquela coisa de adolescente que a gente sabe como é que é. E claro, né, ela também já começa a perceber os meninos, ela quer ter muitos pretendentes, então os dilemas da vida dela são basicamente esses. E o mundinho dela é muito pequeno, né, no começo da história, porque ela só pensa nesse tipo de coisa, ela não percebe muito o mundo fora da bolha dela. É bem legal, na verdade, acompanhar ela nas primeiras aventuras dela, assim, como adolescente, né? Ela é bem engraçada, assim, quando ela compartilha esses pensamentos e, ai, como ela sofre em algumas situações que não tem nada demais, sabe? É bem engraçado, na verdade. Só que o que acontece nesse livro é que ela vai tomar um choque de realidade, porque eles estão vivendo numa época em que a Primeira Guerra Mundial está prestes a acontecer. E é muito interessante acompanhar isso através da perspectiva de personagens que não sabem nada do que está por vir, né? Enquanto que a gente já estudou sobre isso na escola, a gente já sabe como é que foi a Primeira Guerra Mundial, os conflitos, já sabe a motivação, né, dos países em participar dela. Então, eles ficam assim... sem saber, né, o que está acontecendo, porque eles estão vivendo esse momento. Então, no início, eles nem acreditam muito nessa história. Eles acham que realmente não vai vingar essa história de guerra. Eles acham que a guerra vai durar apenas alguns meses, quem sabe até algumas semanas, né? Realmente, eles não têm noção do que vai ser, né, todo esse evento. E é engraçado que eles vão acompanhando as notícias, e a Susan, então, ela é muito descrente em relação à guerra, né? Ela é a primeira personagem que lê a notícia, assim, de que o Francisco Ferdinando foi morto, e isso foi o estopim da guerra, né? Mas ela lê aquilo e ela pensa assim, o que tem a ver? Por que eu tô lendo essa notícia? O que tem a ver esse cara aqui que foi morto? Né? Não tem nada a ver aqui com a minha vida, eu vou seguir fazendo aqui minhas faxinas, minhas coisas, tipo, nada a ver essa notícia aqui, né? Mas, nossa, aquilo tem, né, gera toda uma situação que duram anos, né, gente? Não é assim semanas nem meses. É bem interessante acompanhar esse desenrolar, né? Porque a gente vai vendo a partir da perspectiva deles e é muito diferente para nós. E claro que também surgem coisas muito tristes no meio do caminho, né? Que é os filhos da Anne, eles são jovens, né? Ela tem filhos homens que estão aptos a participar da guerra. Então começam a surgir assim situações bem tristes para Anne, para toda a família, né, na verdade, de que um filho dela já se alistou para a guerra e ele tá bem motivado em participar, porque ele se sente que ele tá sendo um herói, que ele tá contribuindo com o país. Isso gera toda uma comoção, o pessoal fica triste, mas ao mesmo tempo ninguém quer parecer triste na frente dele, porque ele tá se sentindo realmente como um herói, né, nesse momento. Então tem todo um sentimento assim de dúvida sobre o que vai acontecer, quanto tempo essa guerra vai durar, será que ele vai voltar com vida para casa? Será que outros vão acabar se alistando também? E a Rilla é uma menina que ela tem uma paixão, assim, como é que eu posso dizer? Ela é muito apegada num dos irmãos dela, o Walter. E o Walter é aquele filho da Anne que ele gosta de poemas e tal, ele é mais desse estilo. Ele teve uma doença nos últimos tempos, que é só mencionada aqui nesse livro, mas essa doença faz com que ele talvez não seja apto a se alistar. O que para ele também não foi uma coisa muito ruim, porque ele, na verdade,
não quer se alistar, né? Ele sente que... ele tem medo, né? Ele não tem essa coragem de fazer isso. E tá tudo bem também, né? Mas naquela época era muito honroso o cara que se alistasse. Mas a Rilla torce para que ele jamais se aliste, porque ele é o xodó dela, sabe? Então, tem muitas coisas assim acontecendo no livro. Então, acabou que o começo do livro, o foco era a Rilla, as festas, os namoricos, enfim, as coisas. E daí, de repente, o mundo virou do avesso e agora o tema é a Primeira Guerra Mundial. E como que isso afetou o cotidiano, o dia a dia dos personagens. Como que mudou a vida deles. Nossa, eu tô gostando bastante desse livro, porque... justamente por causa disso, ele se mostrou super interessante. E a gente fica preso na história, também querendo saber o que vai acontecer, né? Será que vai dar tudo certo, né? Será que os personagens vão ficar bem no final? Quero dar um destaque especial pro gato da família. Tem uma história bem curtinha, assim, no início do livro, contextualizando também da onde que vem esse gato, né, que é o gato da família. Ele tem um apelido de Doc, mas ele, na verdade, se chama Dr. Jekyll e Dr. Hyde. Eu não me lembro agora, mas é o personagem de O Médico e o Monstro, Sr. Hyde e Dr. Jekyll. Ai, eu nem me lembro mais. Eu já li esse livro. Foi um livro, assim, interessante de ler, mas que eu não gostei muito, assim, não é muito a minha vibe, mas é um livro interessante de se conhecer. Só que nesse livro, o personagem, ele tem, assim, duas personalidades. Numa, ele é um médico e na outra, ele é um cara, assim, horrendo, sabe? Bem grosseiro, bem... enfim... Então ele tem personalidades muito diferentes. E aí esse é o nome que o gato ganhou, porque às vezes o gato ele tá ali de boa, né, ronronando, tá ali com a família e tal. Daqui a pouco ele surta assim e começa a enlouquecer pela casa, sai correndo, isso e aquilo, e é agressivo, né? Então, quando o gato ele tá de determinada forma, ele é o senhor Dr. Jekyll e depois ele vira o Sr. Hyde. Eu acho que é isso, eu não me lembro bem agora. E eu achei bem interessante isso daí, achei meio engraçado. Eles também têm um cachorro dessa vez, que é o Segunda-feira, porque ele chegou, né, na família, na casa, numa segunda-feira. Essas coisas, assim, são muito características dessa autora, né? Ela sempre coloca, assim, umas coisas engraçadas. Eu vou continuar a leitura, né, e volto aqui pra conversar com vocês quando eu já estiver um pouco mais avançada. Aqui agora dar uma atualização para vocês da minha leitura, porque faz tempo que eu não atualizo. Eu deveria ter vindo antes, fazer uma atualização quando eu tivesse em 50% da leitura, mas eu acabei me empolgando, né? Fui lendo e agora nem sei ao certo onde que eu tô. Nesses últimos tempos eu tava lendo livro entre o Kindle e o livro físico. E eu nem sabia que eu tinha esse livro no Kindle. Um pouco antes de começar a leitura, eu comprei um box que estava disponível ali na Amazon, que vem 4 livros, se eu não me engano.
é o box N3. Eu sabia, né, que aqui nesse box tinha os livros que vêm após esse aqui, mas eu não sabia que tinha o Rilla de Ingleside ali dentro também, sabe? Não tinha percebido. E aí facilitou muito a leitura, porque eu comecei a ler através dos dois formatos. Quando eu saía de casa e ia pra aula, eu levava esse aqui. Assim era bem mais tranquilo de ler, né? Menos peso, menos volume na mochila. Li também assim antes de dormir, porque eu não preciso ficar preocupada em apagar a luz depois, né? Posso simplesmente pegar no sono, que não tem problema nenhum. Só que aí toda vez que eu encontrava uma frase que me chamava atenção, eu marcava aqui no Kindle e depois passava para o livro físico, porque eu quero manter aqui as minhas flags atualizadas. Inclusive tem frases aqui que eu preciso passar para o livro físico. Eu tô no capítulo Mary chega a tempo. Eu tô exatamente na página 227 do livro físico, já vou até marcar aqui com o meu marca-páginas. Então eu tô bem aqui é onde eu parei agora. Aconteceram tantas coisas desde a última atualização. Eu fiquei um bom tempo pensando também como que eu iria falar sobre isso aqui nesse vlog. Eu não sei, sabe? Se eu falo mesmo tudo que eu quero dizer, ou se eu seguro um pouco, porque eu tenho medo de dar spoiler para quem ainda não leu o livro, né? Eu sinto que eu preciso falar algumas coisas, senão a gente não vai conseguir conversar direito, né, nesse vídeo. Se tu por acaso ainda não leu o livro e tá com medo, assim, né, de tomar um spoiler, pausa esse vídeo, volta aqui depois, porque eu vou ter que falar algumas coisas, né? Eu vou tentar segurar aí o que é mais impactante, mas algumas coisas eu vou ter que comentar. Então, se tu não quer spoiler nenhum, sai desse vídeo, mas volta depois, tá? O que é mais impressionante até agora nesse livro é a evolução da personagem, que é a Rilla. Nossa, como ela amadureceu, como ela cresceu desde o comecinho do livro. É claro que ela foi forçada, né, a ter esse amadurecimento, a ter esse crescimento por conta do contexto histórico aqui dessa história. Essa foi a primeira vez, eu acho, que eu li um livro que é baseado na Primeira Guerra Mundial, né, que se passa ali nesse contexto. Eu acho que é a primeira vez. Posso estar me esquecendo de algum livro, mas na minha cabeça agora não me vem nenhum outro. E é bem interessante ler através do ponto de vista de personagens que estão vivendo aquilo, que estão passando por isso. É muito diferente de ler através do ponto de vista de quem está vivendo. Em alguns momentos eu achei que eu conseguia não me identificar, mas perdão, identificar nós todos, né? Em relação à pandemia, é claro que as proporções são diferentes, né? Uma guerra mundial é uma coisa muito grande. O que eu achei, assim, que eu consegui me identificar, né, identificar todo mundo, é que no começo aqui da Primeira Guerra, os personagens, eles ficaram chocados com a notícia, mas eles tinham plena convicção de que não duraria mais do que 2 semanas. E aí os anos vão passando, a vida vai mudando e a guerra continua. Isso é uma coisa que eu achei, assim, não sei, que eu consegui relacionar um pouco com a pandemia, porque eu lembro que quando surgiu, assim, também a notícia, né, de que havia um vírus e tal, a gente também achou que a gente ficaria só 1 semana, 2 semanas no máximo dentro de casa e tá tudo bem, né? Mas na verdade não foi isso que aconteceu, né? Eu fiquei só pensando assim, realmente, né, como foi para essas pessoas que estavam vivendo nessa época, como foi tudo isso, né? Porque a gente já sabe tudo que aconteceu, mas imagina viver anos dessa forma e sem saber nada sobre o que estava acontecendo e quanto tempo iria durar, e vendo as pessoas conhecidas entrando, participando da guerra, algumas não voltando, né? Deve ter sido horrível, né? Não sei nem botar em palavras. Eu não vivi isso, eu não sei nem como dizer. A Rilla amadureceu muito, ela cresceu muito por conta disso, e ela passou por coisas que ela imaginava que nunca passaria, coisas que ela nunca faria. Vou ter que comentar com vocês uma coisa que pra mim é bem impactante na história, mas acho que não é o maior spoiler da história. A Rilla, ela tinha certos
preconceitos sobre algumas coisas. Um deles era que ela não gostava de crianças, que ela não gostava de bebês. Ela nunca pensou que ela poderia ser uma mãe. Ela nunca pensou que ela iria estudar, que ela iria participar de coisas, né? A ideia de vida perfeita para ela era viver uma adolescência em volta de muitos eventos, de festas, de pretendentes. O mundo dela era muito pequeno antes da guerra. Muitos homens foram para a guerra, mulheres ficaram sozinhas, mulheres que estavam esperando crianças. Bom, a Rilla acabou encontrando então um bebê que ficou sem pai e sem mãe durante a guerra. A Rilla, não tendo experiência nenhuma, eu acho que no momento que acontece isso na história, ou ela tem 15 ou 16 anos. E, bom, não tem experiência nenhuma, né? Não sabe nada. Mas ela se compadeceu com a situação daquela criança que estava ali abandonada. A mãe morreu, o pai foi pra guerra. Quem é que vai cuidar dessa criança, né? E aí a Rilla se disponibilizou. Pegou a criança, nem pensou muito sobre como ela iria fazer isso. Ela não teve, assim, a ajuda dos pais, a ajuda da família para cuidar. Realmente, eles colocaram ela como a responsável por aquela criança. Acho que como uma forma de também educar ela e de fazer com que ela se tornasse uma pessoa responsável, né? Porque ela realmente estava precisando desse crescimento, né? Desse amadurecimento. E foi muito bonito ler essa parte, sabe? Porque a gente foi acompanhando a cada capítulo o amadurecimento dela, ela tentando cuidar dessa criança, lendo livros sobre maternidade, tentando saber como que dá banho, como que dá comida, e quando chora desse jeito, o que isso significa. Então foi bem legal acompanhar essa evolução e como o sentimento da Rilla em relação a essa criança foi mudando. Outro irmão da Rilla foi pra guerra. A partir daí, é uma eterna espera, né? De saber, a cada dia, esperar por uma notícia, por uma ligação. As pessoas que continuaram em casa, né, ficam esperando, né? Não tem muito o que fazer. Mais um filho indo pra guerra, mais um que não se sabe do futuro, se vai voltar ou não vai voltar. Também houve um crescimento aí das pessoas, né, um amadurecimento das pessoas no geral, de pensar que isso é o que tá acontecendo, né? A gente tem que viver além disso. Então, os personagens também passam por isso, de saber viver mesmo que a guerra esteja acontecendo. Enfim, nesses últimos capítulos, a gente teve uma notícia muito triste e que me chocou bastante, sabe? Porque eu não imaginava que isso fosse acontecer. Iriam acontecer coisas ruins, mas não achei que ia chegar a esse ponto. Enfim, vamos ver como é que o livro vai se encaminhar a partir de agora. É isso. É isso que eu tenho pra dizer por enquanto. Oi, gente! Tô aqui pra última atualização do vlog. Vocês estão vendo também que eu cortei o cabelo, né? Parece até que faz muito tempo que eu gravei a última cena do vlog, mas na verdade eu tive um surto, né? E resolvi cortar o cabelo do nada. Coisas que eu faço. Eu tô aqui porque eu terminei de ler Rilla de Ingleside. Eu terminei de ler o livro ontem e deixei pra vir conversar com vocês só hoje, né? Porque eu acho que precisa, assim, de um tempo pra assimilar a história. Fiquei bastante emocionada com os últimos capítulos. Achei que terminou, assim, de uma maneira perfeita, né? O desfecho foi maravilhoso. O que foi, então, a última frase, né? Aquela última conversa que teve ali e aí acabou o livro. Porque o livro termina com um diálogo. Desde a última vez que eu fiz o update pra vocês, algumas coisas aconteceram, mas não foram grandes acontecimentos assim. Eu acho que os acontecimentos mais marcantes aconteceram até aquele último update que eu fiz pra vocês. É claro que as coisas se resolveram, né, nesses últimos capítulos. A guerra chegou ao final e aí começou então um novo movimento dos personagens, né, sobre como que vai ser a vida daí pra frente. E, bom, teve também todo o desfecho em relação aos resultados, né, da guerra, como quem sobreviveu, quem voltou para casa, quem não voltou. A Rilla também teve um momento de reflexão sobre tudo que mudou na vida dela nesses últimos anos e ela tem esse reconhecimento, né? Esse auto-reconhecimento do tanto que ela mudou, do tanto que ela amadureceu. Esse livro, eu achei ele muito diferente dos outros livros da Anne, no sentido de que parece que esse teve um tom mais maduro. Não sei, a escrita da autora parece que
deu um salto, evoluiu aí nesse último livro. Não sei por que exatamente eu tive essa percepção. Quem leu aí, comenta, me diz o que achou, se também sentiu que esse livro teve uma pegada diferente e o que vocês acham que fez com que o livro fosse dessa forma. Vou dizer para vocês que talvez esse seja o meu livro preferido da série. É muito difícil dizer isso, né? Uma coisa assim muito definitiva, né? Até porque assim, tem livros da parte dos livros da Anne, tem alguns ali que são muito especiais para mim, que eu gostei muito, e então é difícil dizer isso, né? Esse é o melhor. É complicado. Se esse não for o melhor, com certeza tá ali no top 5, né? É um dos melhores, com toda certeza. A única coisa que eu acho que eu senti falta nesse livro, que eu acho que poderia ter sido diferente, é um capítulo narrado pela Anne. Eu acho que isso teria sido muito interessante, porque a Anne se encontra num período da vida muito diferente do que a gente já viu dela antes, e ela teve toda essa situação com que ela teve que lidar, né, vendo os filhos partindo para a guerra. Então, eu acho que um capítulo narrado por ela teria sido, assim, perfeito pra gente entender um pouco o que se passava na cabeça dela, ter aquele gostinho de novo, né, de ver o ponto de vista da Anne em relação às coisas. Achei a escrita da autora maravilhosa, achei o tom que ela colocou nesse livro perfeito, amei a Rilla, a construção dessa personagem. A única coisa assim que eu tenho mesmo pra dizer pra vocês sobre o livro é aquela situação ali que eu acho que poderia ter tido um capítulo narrado pela Anne. Esse foi o meu vlog de leitura de Rilla e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, hein? Um beijo e até o próximo!